Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 40. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 31. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés todas as vezes que entravam na tenda e iam até o altar como o Senhor havia ordenado. Pula para o 34. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Gente, o que é aqui? Aqui é quando foi a finalização da construção da tenda e de tudo que havia dentro da tenda. Então, se a gente pegar para ler o capítulo 40, a gente vai ver que Moisés estava falando para Deus que tudo que foi feito para a tenda foi de acordo ali com a vontade dele. Ou seja, se você está acompanhando o livro de Êxodo, você vai ver que o tempo todo Deus estava dando instruções para Moisés de como a tenda ia ser construída, de como ele queria, de cada detalhe, de cada medida. Entende? E dessa forma Moisés foi obedecendo ao Senhor e foi executando o que o Senhor tinha para ele. Para ele ali no caso da tenda, para poder fazer para ser lugar sagrado de Deus, para habitar a Arca da Aliança e para habitar todos os objetos sagrados que Deus mandou confeccionar para estar ali. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A glória de Deus permanecerá sobre a sua vida. Por quê? Aqui na história, Moisés, o tempo todo, foi obediente ao Senhor. Moisés, o tempo todo, fez o que Deus mandou. Aqui, finalizando o capítulo 40 de Êxodo, você vai ver que Deus fala que a glória dele ficará sobre a tenda. Por quê? Porque houve-se uma obediência da parte de Moisés em executar tudo que Deus pediu para ele. Então, todos os detalhes que Deus passou para Moisés, foi feito. E Deus só habita aonde há obediência. Trazendo isso para a sua vida, para a nossa vida hoje. A sua obediência a Deus, a sua devoção a Deus, a sua priorização a Deus, vai fazer com que a glória dele fique sobre você. Ou seja, a presença de Deus está contigo, mediante ao posicionamento que você tem todos os dias de buscar a presença de Deus, ser obediente às suas ordenanças e fazer conforme Deus pede. Quanto mais você obedecer, quanto mais você for fiel ao Senhor, mais a presença dele estará sobre ti, dentro de ti. Entende, gente? Então, é importantíssimo o seu relacionamento com Deus. Porque quanto mais você obedecer, quanto mais você se doar, quanto mais você se der para Deus, mais de Deus vai ter um retorno para ti, porque Deus age na reciprocidade. Então, quanto mais você priorizar ao Senhor na sua vida, tendo um relacionamento com Ele, intimidade, maior será o retorno dele a você. Na forma de falar contigo, na forma de tratar contigo, na forma de usar você para alguma forma, para algum jeito, para algo. Entende? Então, quanto mais a gente prioriza o Senhor e a presença dele na nossa vida, mais nós nos colocamos à disposição do reino para ser usado por ele. E ao mesmo tempo, a gente tem umas regalias, vamos colocar dessa forma, pelo fato da gente priorizar o Senhor na nossa vida. Entende? Mas a gente tem um detalhe que é importantíssimo. Precisamos andar em santidade. Você ser obediente, ter intimidade com Deus, priorizar o Senhor, é necessário que a santidade entre. Por quê? Porque Deus é santo. Entende? Então, se você está no seu processo com Deus aí, e Ele já te considera, vamos colocar dessa forma, algo mais próximo dele, inclua a santidade nesse teu relacionamento com Deus.
Porque através da santidade você vai viver o sobrenatural de Deus. Não fique no meio do caminho ou em cima do muro. O seu corpo precisa estar purificado para receber os planos de Deus para a sua vida, para receber a promessa, para receber o milagre. Porque o que vem de Deus é santo. Então é necessário haver da sua parte uma santificação do seu corpo para você vir a viver os favores de Deus. Quando eu falo santificação aqui, gente, não pense você que é um ritual único que você faz e você fala, estou purificado, estou santo, como muitos aí fazem, né? Ritual de purificação. Não é isso. Santidade é você abdicar, renunciar à sua carne, às suas vontades, para estar na presença de Deus. É todo dia, no decorrer do seu processo. Então, se seu processo começou ontem, desde ontem você tinha que estar em santidade. Quanto tempo o seu processo vai durar, eu não faço a menor ideia. Porque depende de você e de Deus. E os propósitos que Ele tem para a tua vida. Mas o tempo que durar o seu processo é o tempo de santidade que você tem que ter. Entende? Então, a partir do momento que você tomou um posicionamento em querer viver os planos do Senhor para a sua vida, a santidade precisa entrar junto nessa. Para acontecer a purificação do seu corpo, para você vir a estar preparado por completo para viver os planos do Senhor para a tua vida. Porque a santidade, ela te purifica do pecado. Entende? Conforme você for buscando ao Senhor, Ele vai te instruindo como Ele quer. A santidade, ela vai te dar uma maior intimidade com Deus, um maior aprofundamento com Deus. Então vai te dar um retorno maior espiritual. Entende? A santidade é como se fosse um jejum permanente. No jejum a gente não abdica de alimento para poder jejuar ao Senhor. A santidade é a mesma coisa. Você está abdicando das suas vontades, da sua carne, para viver para o Senhor. Só que a diferença do jejum para a santidade é que o jejum você se abdica do alimento. Então você não pode ficar muito tempo sem comer, senão você se deteriora. A santidade é direto. Entende? Então, para a glória de Deus estar sobre a sua vida, é necessário uma entrega total sua para Ele. Era o que Moisés fazia aqui. Moisés era obediente ao Senhor, o Senhor dava a ordenança, Moisés executava, ele não questionava, ele simplesmente executava. Existia uma santidade da parte de Moisés para o Senhor. Existia uma renúncia da parte de Moisés para o Senhor. Existia uma entrega, um querer, uma disposição, uma disponibilidade de Moisés para o Senhor. Por isso que Moisés via o Senhor face a face. Porque ele se doava por completo para Deus. Deus quer ter esse grau de intimidade contigo. Então só depende de você se doar por completo para Deus e entrar embaixo da submissão dEle. Obedecendo a Ele e sendo fiel a Ele e priorizando a Ele. Entende? Falando assim parece ser algo abrir mão da minha vida. Se você procurar a Deus no seu secreto, na sua intimidade, fazer disso uma rotina, conforme você for vivendo experiências com o Senhor, na sua individualidade, você vai ver que abrir mão da sua vida é pouco, devido à presença dele em você. Entende? Então, continue no relacionamento que você tem com Deus, priorizando a Ele. A tendência
do seu relacionamento com Ele dessa forma, é só desenvolver e crescer. E você vir viver os planos do Senhor para ti. Deus tem grandes coisas para você viver, que são únicas e exclusivas a você. O que você vai viver, ninguém jamais viveu. Então só depende de você querer estar na presença de Deus, querer viver os planos dele para ti e querer ser um com Deus em espírito e em verdade, em intimidade, priorizando a Ele na sua vida. A glória de Deus estará sobre ti. Muitos verão a glória dele sobre ti. Só que para isso você precisa primeiro se deixar ser forjado, andar em santidade, priorizar o Senhor, renunciar às suas vontades e querer servir, ter um coração disposto para servir. Entende? Fazendo tudo isso que você já está fazendo, englobando mais a santidade, você vai viver o novo tempo de Deus na sua vida. Então não fique muito tempo no deserto. Quanto mais você postergar, quanto mais você deixar de fazer o que Deus pede, você está retardando o seu processo e você está prolongando o seu tempo de deserto. Então seja um filho obediente e execute e absorva e obedeça tudo que Deus pede a ti, sem questionar. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.